Eu quero ministrar para vocês, e nós estamos nessa série, e hoje eu quero ministrar um pouco sobre o Evangelho de João. Diga, João. Você conhece o nome João porque o nome dos apóstolos é muito comum de ser colocado em filhos, né? Quando alguém vai ter um filho, normalmente os nomes referenciais são Mateus, Marcos, Lucas, João. Então esses nomes são muito comuns. Mas João foi um dos 12 discípulos de Jesus. Talvez João tenha sido o discípulo que Jesus chamou mais novo. Algumas linhas teológicas creem que João era o discípulo mais novo em idade, que João, talvez ali ele estava no final da adolescência, início da juventude, quando ele começa a caminhar com Jesus. E João se torna um talmidinho, um talmude de Jesus, e ele ainda era muito novinho. E João, talvez, a proximidade, João foi conhecido como o discípulo que Jesus amava. Diga, o discípulo que Jesus amava. João foi conhecido como o discípulo que Jesus amava. É interessante porque quando a Bíblia diz, e quando nós vemos alguns escritos bíblicos, a Bíblia diz que João era o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Talvez porque ele era mais novo, Jesus desenvolveu esse afeto com ele de uma maneira mais próxima. Mas João era o discípulo que Jesus amava. Mas João não foi considerado o discípulo que Jesus amava por outro discípulo. Ele mesmo escreveu acerca dele que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Então, interessante, porque não foi alguém que disse, olha, João é o discípulo a quem Jesus amava. Não, o próprio João escreveu sobre ele dizendo que ele era o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus e o discípulo que Jesus mais amava. É interessante porque o próprio João escreve esse conceito acerca dele. João, tudo leva a crer que João tinha, dos discípulos, é o que tinha a maior convicção desde o momento que foi chamado do amor de Deus para com ele. E isso faz muita diferença. Por quê? Porque nos 4 evangelhos, você sabe, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos, pastor? Já deve ter sido dito aqui, porque Jesus é um ser tão completo, que para falar dele, foi necessário 4 livros escritos. A biografia de Jesus tem 4 visões, 4 panoramas, para que pudesse se escrever sobre Jesus. É interessante porque você já deve ter lido a biografia de alguém. Quanto mais alguém fez, mais ele precisa de tempo para que possa ser falado sobre ele. João, então, é o discípulo que fala sobre Jesus como Filho de Deus. Diga, Filho de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Diga, aquele que é a palavra já existia. E ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A Bíblia diz em outras versões, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, ele se preocupa em escrever sobre Jesus como Filho de Deus. Vocês estudaram aqui Jesus como rei, Jesus como servo, Jesus como filho do homem, e hoje João, ele traz a mentalidade de Jesus como filho de Deus. É interessante porque João, ele começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Jesus, no princípio, e você sabe, antes de todas as coisas, ele já existia. E no princípio Jesus não era Jesus, Jesus era o verbo de Deus, Jesus era o Filho. Mas em um plano de Deus para o resgate do homem, quando Deus planejou a redenção do homem, quando Adão e Eva pecaram no Éden, e ali o homem cai, a natureza, o pecado entra no homem, Deus libera uma promessa, que viria
o descendente da mulher, e ele pisaria a cabeça de Satanás, e ele esmagaria Satanás. E então vão se passando as gerações, e quando Jesus se manifesta, Jesus é a própria divindade encarnada. Jesus é o próprio Deus manifesto na matéria humana. E João, ele se preocupa em escrever sobre esse Deus que é transcendente, que é antes de todas as coisas, que é poderoso, que é onipresente, que é onisciente, mas que agora ele se reveste da matéria humana e ele vem habitar entre os homens. João vem dizer de um Deus que se tornou homem. E você sabe que a maior loucura da humanidade foi um Deus ter se tornado homem, o próprio Deus ter se tornado homem. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são uma mesma coisa. Você fala, pastor, como assim? Da mesma maneira que você é corpo, alma e espírito, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Da mesma maneira que a água é sólido, líquido e gasoso, da mesma forma, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, os três compõem uma só verdade. Mas do plano de redenção do homem, quando Deus escolhe redimir o homem, era necessário que se manifestasse alguém que não tivesse pecado. Por quê? Porque Deus é plenamente justo, e na justiça de Deus não há contradição de palavras e nem mudança de ideia. Você sabe, às vezes você acorda dizendo, nossa, eu amo chuva, né? Mas ano que vem você fala, eu odeio chuva, né? Hoje você fala, eu odeio frio, mas quando você casa você fala, eu amo frio. Para quem está solteiro, talvez você fale, não gosto de frio, frio é muito ruim. Eu particularmente não gosto de frio. Eu acho que quem é mais magrinho sofre mais ainda no frio, né? Eu não sei, normalmente pessoa muito magrinha, eu vejo, eu tenho vontade de ser gordinho em dia de frio. Às vezes eu vejo quem é mais gordinho, eu falo, acho que eu sofro mais, porque eu sou mais magro no dia de frio. Mas você fala, eu odeio frio, né? E aí depois, se você casa, você fala, uau, eu amo frio, né? No frio a gente gosta de ficar mais junto, né? Mas você tem mudança de ideias, né? Você começa a sua vida dizendo, eu vou fazer medicina, porque eu amo medicina, eu gosto de medicina, né? Até o dia que você vê alguém cortado do seu lado, você fala, não, eu vou fazer, sei lá, né? Até o dia que sua mãe te dá um cachorro, você fala, agora eu quero fazer veterinária. Porque a gente tem mudança de ideia, mas Deus é imutável. E na justiça de Deus, a Bíblia diz, aquele que pecar, certamente esse, diga, morrerá. Não, fala de verdade, diga, morrerá. Diga, morrerá. Diga, aquele que pecar, certamente morrerá. É isso que a Bíblia diz. Então, quando o homem peca, agora há necessidade de que Deus estabeleça sobre o homem aquilo que Ele mesmo disse, o seu juízo seja estabelecido sobre o homem. Mas então, por um plano divino, porque Deus podia ter exterminado o homem, mas por um plano divino, e por amor ao homem, Deus diz, não, eu não vou matar o homem. Mas para que Deus não matasse o homem, era necessário que Ele suprisse a sua justiça. Não seria simplesmente dizer, eu disse que quem pecou morreu, agora quer saber de uma coisa, não vale mais isso. Deus não é igual sua mãe no dia que ela está brava, né? Eu não sei a sua mãe, mas a minha mãe, quando eu era solteiro, e eu saía, né? Porque depois que eu casei, faz alguns anos que eu casei, uma das coisas muito esquisitas de quando você casa, é porque sua mãe não te liga mais quando você está tarde na rua, né? Então fica até esquisito, assim, você está meia-noite, 1h, 2 da manhã com sua esposa, e seu telefone não toca, te dá um vazio existencial. Você fala, meu Deus do céu, será que o mundo acabou, minha família sumiu, né? Mas Deus não é essa mãe. Eu lembro minha mãe me ligava e falava, hoje eu te mato, você vai chegar em casa, nunca mais na sua vida, eu já estou aqui te esperando, você vai ver e tal, toda aquela coisa. E eu ia para casa assim, igual cachorro com o rabinho entre as pernas, morrendo de medo. Eu abria a porta e entrava, e várias vezes, né, minha mãe era assim, eu não sei a sua, ela falava, na hora que eu chegava, ela falava, filho, o chá está ali na mesa. Eu olhava e falava, mas cadê aquela pessoa que estava me xingando até agora? Não, Deus, aquilo que Ele disse precisa ser cumprido. E quando Deus diz que aquele que peca deve morrer, é isso que Deus estabelece sobre o homem.
Mas agora, por um plano divino, Deus reúne o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso está na Bíblia. E Deus diz: olha, por minha profunda paixão pelo homem, pelo desejo. E talvez você fala: pastor, por que Deus criou o homem? Deus criou o homem só com um intuito, um único intuito: amar o homem. Você imagina alguém que tem tudo? Você imagina alguém que não tem necessidade de nada? Você tem necessidade, você sente frio, você sente fome, mas a Bíblia diz que de Deus é o querer e de Deus é o realizar. Deus imaginou, falou, criou. Deus não precisa de nada. Para que alguém que não precisa de nada cria um ser tão complexo, tão cheio de defeitos e com tantas necessidades? Só por um motivo: para poder amá-lo. E Deus nos cria, e agora Deus, juntamente com o Espírito, Deus precisa de criar um plano que é chamado plano de redenção. É um plano de correção de rota. Agora que o homem pecou, a rota precisa ser corrigida. E aí, nesse plano, Deus envia Jesus à terra. O Espírito Santo transforma o Filho de Deus numa semente de homem, e a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou e se tornou um servo. E o Espírito Santo pega Deus, e olha aqui para mim, esse é o maior mistério, e a ação mais poderosa que já houve em toda a história. O Espírito Santo pega o verbo, como João disse, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Espírito Santo pega o verbo de Deus e transforma o verbo de Deus numa semente humana. O Espírito Santo transforma Deus numa semente humana, e você sabe, essa semente humana vai ser gerada no útero de uma mulher chamada Maria. E o Espírito Santo, e esse é o maior mistério do universo, o Espírito Santo que transformou o Filho de Deus, o verbo, numa semente humana, é o mesmo Espírito Santo que transforma o Filho dos homens em filhos de Deus. Só aquele que tem poder para transformar o Filho de Deus em filho dos homens, tem poder para transformar filho de homens em filhos de Deus. E o Espírito Santo realiza essa obra, e Jesus vem à terra gerado por Maria. Mas ao mesmo tempo que Jesus tinha tudo de homem, ele era um homem na terra, ele passou os mesmos sentimentos, as mesmas tentações, as mesmas crises, os mesmos medos, os mesmos problemas, os mesmos desafios. Ele passou tudo que um homem passa. Jesus era plenamente humano, mas ao mesmo tempo ele era plenamente divino. E aí você fala: pastor, como isso? E é interessante porque a parte divina de Jesus habita em todo aquele que nasceu de novo. Jesus, ele era totalmente homem, mas ele era totalmente Deus. Por quê? Porque na natureza de Jesus, Jesus recebeu, e ele tinha a natureza do Espírito Santo dentro dele. E Jesus com a natureza do Espírito Santo, e é isso que João vai dizer: olha, Jesus não é um ser comum, ele não é um homem normal. E é interessante porque você vai perceber que a dificuldade do mundo não é de aceitar um Deus. As pessoas não têm dificuldade de aceitar um Deus. Se você parar em qualquer lugar e falar: olha, que Deus te abençoe. Se você parar em qualquer lugar e falar sobre um Deus grandioso, as pessoas gostam disso. Agora vai falar de Jesus em qualquer lugar, porque as pessoas não têm dificuldade de saber que elas precisam de um Deus, elas têm dificuldade de saber que precisam de um Salvador. Você não precisa só de um Deus, você precisa de um Salvador. Precisar tão somente de um Deus não mostra que eu estou perdido, mas precisar de um Salvador mostra que eu tenho necessidade, que eu estou perdido. Então Jesus, e é interessante porque Jesus foi um ser humano brilhante. Todas as religiões, todas as grandes religiões reconhecem Jesus. O Islã reconhece Jesus, todas as religiões de vertente cristã reconhecem Jesus. O Espiritismo, todas as religiões reconhecem Jesus. O judaísmo, que é a única religião e a religião mais antiga que existe, ela reconhece Jesus. É interessante porque quando você vai para Israel, quando a gente vai fazer os roteiros judaicos, normalmente quem nos leva para fazer os roteiros são judeus. E judeus muitas vezes que falam português, estudaram português para poder conduzir as turmas ali. E é interessante porque em uma viagem, uma guia judia, e
nós estávamos fazendo uma travessia no mar da Galileia, e ela começou a falar sobre Jesus. Todo mundo em Israel reconhece que todos os milagres que estão na Bíblia de fato aconteceram. Todos reconhecem. Todos, quando falam sobre Jesus, eles reconhecem a multiplicação de pães e peixes, reconhecem a ressurreição de Lázaro, reconhecem todos os milagres que existem, eles reconhecem. Agora é interessante porque eles não reconhecem que Jesus era o Filho de Deus. Eles reconhecem Jesus como um bom homem, mas não como Filho de Deus. É interessante porque João vem para tratar justamente isso. Naquela época já havia uma visão que não havia essa necessidade, você precisa de Deus, mas não de Jesus. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus disse em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único meio de conexão entre Deus e os homens, porque no plano de redenção ele se manifesta para fazer essa conexão. Então João, ele vem tratar desse princípio. E Jesus havia no Velho Testamento inteiro, mais de 300 profecias acerca do Messias que havia de vir. É interessante porque cientificamente, alguns anos atrás, um cientista, ele reuniu uma equipe de cientistas só para estudar acerca da divindade de Jesus. E sabe o que se descobriu? Que jamais vai existir na terra, jamais existiu antes de Jesus, e seria impossível existir depois de Jesus alguém que cumprisse todas as profecias do Velho Testamento. O Velho Testamento tem mais de 300 profecias acerca de onde Jesus deveria nascer, como ele deveria nascer, aonde ele moraria, como seria a vida dele, os milagres que ele executaria. E aí nasce um homem que realiza exatamente tudo aquilo que no Velho Testamento foi dito. Seria impossível. Então, cientificamente é comprovado que é impossível que Jesus não seja de fato aquele Messias que havia de vir. E Jesus se manifesta, e agora a manifestação de Jesus. Pastor, por que o Filho de Deus precisou se tornar filho dos homens? Por que Jesus teve que abrir mão da sua glória? Por que Jesus teve que sair dos céus e vir à terra? Por quê? Diga assim: por amor a mim. Diga: ele me amou tanto que ele saiu da zona de conforto e veio até mim. Ele nos amou tanto, e o único motivo do Filho de Deus se tornar filho dos homens foi por amor profundo a você. E por causa desse amor, Jesus, ele abre mão de tudo que ele tem, de toda a sua glória, de toda a sua honra. Nós não conseguimos fazer uma comparação de como é abrir mão do céu para vir morar na terra. Não tem como fazer essa comparação. É como se hoje, por algum motivo, você resolvesse virar cachorro. Alguém aqui, por amor a um cachorro, fala: que coisa mais linda. Eu tenho um cachorro lá em casa e a gente já está por aqui com ele, ó. Ele já passou de todos os limites imagináveis conosco, né? E nós já fizemos toda a urucubaca para ele fazer xixi no lugar certo. Já contratei treinador, já fiz tudo. Já andei até de 4, levantei a patinha nos lugares para ver se ele se assemelhava. É assim agora. Tudo que você imagina que alguém pode fazer, nós já fizemos. Mas você imagina, eu te digo, o que é mais legal? É ser homem ou ser cachorro? Obviamente o mundo animal é muito inferior, é muito melhor ser homem. Eu estou te dizendo que não tem como fazer uma comparação, mas de uma maneira absurda, se eu pudesse comparar o que é abrir mão do céu para vir habitar na terra, eu poderia, infinitamente mais absurdo, mas eu poderia comparar com um ser humano implorando para virar cachorro. Mas espera aí, isso é ilógico, não tem sentido. Somente um amor muito profundo pode fazer alguém abrir mão de uma zona de conforto e de uma realidade, de fazer o próprio Deus se tornar um homem, e um homem que cresceu e que teve uma vida cheia de dificuldades. Jesus não veio à terra para nascer numa família real ou para morar num castelo. Jesus veio à terra com um objetivo. Pastor, por que Jesus veio à terra? E o que difere o cristianismo de todas as outras religiões
É que Jesus veio à terra para produzir, primeiro, a nossa salvação. Ele se manifestou para nos salvar. E isso é a loucura do cristianismo. Porque todas as outras religiões dizem: você tem que fazer alguma coisa para agradar o seu Deus. Todas as religiões têm um método de como você vai ser salvo. Toda religião te dá uma cartilha: olha, você precisa fazer boas ações, olha, você precisa praticar isso, olha, você precisa de ter isso. Pastor, o que o cristianismo diz? O cristianismo diz que você não precisa fazer nada, o seu Deus já fez tudo por você. Toda religião vai te dizer: você precisa de fazer alguma coisa para o seu Deus, paga uma promessa, vai de joelho até não sei aonde, faz isso, faz aquilo, porque senão você não vai ser salvo. Mas sabe o que o cristianismo diz? Deus olhou para você e falou: nada do que você possa fazer vai compensar, nada do que você possa fazer vai ser suficiente, então eu mesmo vou fazer tudo por você. Já que nada do que você vai fazer vai conseguir te dar a salvação, eu mesmo vou fazer tudo no seu lugar. E Jesus se manifesta primeiro para poder te salvar. É o Filho de Deus, é o próprio Deus abrindo mão de toda a sua glória para poder te salvar. Sabe por quê? Porque Deus olhou e Deus disse: não tem graça se não for com você, não tem graça se não tiver você incluído, não tem graça. Mas uma segunda coisa, Deus se manifesta, e o próprio Deus, por meio de Jesus, Ele vem à terra para quê? Para produzir identificação comigo e com você. É interessante porque o Filho de Deus se torna filho dos homens para poder passar por tudo que nós passamos e para poder se identificar conosco. Você vai entrar em muitos lugares que as pessoas vão te pregar algo que elas nunca viveram, que as pessoas vão compartilhar com você algo que elas nunca passaram. Mas quando você se depara com Jesus, Ele conhece tudo que você passa, porque Ele passou. Jesus vem à terra para produzir um ambiente de identificação com o homem. Não houve ninguém e não há ninguém que tem tanta compaixão da sua situação quanto Jesus. É interessante, sabe por quê? Porque Jesus, ao final do seu ministério, Ele morre, e depois de 40 dias, depois de 3 dias Ele ressuscita, e depois de 40 dias Ele vai ao céu. Mas Jesus não está em espírito no céu. Toda pessoa que morre, você é espírito, alma e corpo. O seu corpo fica na terra e o seu espírito é levado para Deus, mas o seu corpo fica aqui. Quando você morrer, alguém for lá cavar sua sepultura, vai estar lá seu esqueleto, porque o seu corpo ficou aqui. Mas Jesus, Ele subiu, é o único homem que está no céu. Jesus está na figura de homem no céu. Existe um homem no céu. Pastor, por que Jesus está como homem no céu? A Bíblia diz que Ele subiu, Ele foi assunto aos céus, e os discípulos testemunharam isso. Eles viram Jesus sendo levado aos céus, como homem, na figura humana. Não existe o corpo de Jesus. Eu já estive lá, você pode pesquisar na internet. Aonde era o sepulcro de Jesus, está escrito: não está mais aqui. Ele não foi encontrado mais lá, porque Ele ressuscitou. O corpo de Jesus, todos os grandes líderes que passaram na terra, todos os homens que diziam ser deuses, todos eles têm um sepulcro, têm um corpo, e a ossada deles está lá. Mas Jesus não. Pastor, por que Jesus está como homem? A Bíblia diz que Ele está à destra do Pai. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Sabe por quê? Jesus está como homem, com uma figura de identificação diante de Deus. Jesus está diante de Deus como homem, porque quando você clama a qualquer coisa no nome de Jesus, Ele está dizendo ao Pai como homem: Pai, eu também fui homem, e eu sei o que é passar por essa dificuldade. Pai, eu conheço esse tipo de aflição. Pai, eu sei o que é não ter uma referência de pai. Pai, eu sei o que é ser rejeitado. Pai, eu sei o que é passar uma dificuldade. É por isso que Jesus está diante de Deus como nosso intercessor, como homem diante de Deus como nosso intercessor. Então Jesus, Ele vem à terra, Jesus se manifesta na terra, mas ao mesmo tempo que Ele era completamente homem, Ele era completamente Deus. E como é isso, pastor? Era o próprio Deus. Por isso, quando você quer enxergar Deus, você precisa de olhar para Jesus. É impossível conhecer a Deus sem conhecer Jesus, porque Jesus é a exata expressão de Deus Pai.
Se você quer saber como Deus fala, você olha para Jesus, é por isso que tem a história de Jesus. Se você quer saber quais são os pensamentos de Deus, é só avaliar quais são os pensamentos de Jesus. Se você quer saber quais são as atitudes de Deus em relação às pessoas, basta olhar para Jesus, porque Jesus é essa manifestação extrema de Deus. É o próprio Deus encarnado. Agora, João, ele foi o discípulo e ele escreve com a mais profunda revelação do amor de Deus. Por que João é o discípulo que escreve sobre a divindade de Jesus? Eu imagino que quanto mais você descobre o nível de renúncia de alguém em relação a você, maior é o amor que você sente por essa pessoa, ou mais constrangido por esse amor. João é o discípulo que percebeu, por isso ele escreve sobre um Jesus que era Deus. Ele percebeu tudo que Jesus tinha aberto mão por causa dele para vir à terra. E por ter descoberto isso, o nível de amor que ele sentia era muito grande. Por isso, todo aquele que percebe o nível de renúncia que Jesus fez por você, você não vai conseguir conter o tamanho de amor que você vai sentir por ele. Mas a renúncia do Jesus Deus não foi somente de abrir mão da sua glória, não foi somente de sair do céu e vir até habitar no meio dos homens, não foi só essa. A renúncia dele também apontou para um estilo de vida de completa renúncia. Jesus vem e Jesus passa uma vida de completa renúncia, mas aos 33 anos, Jesus é levado à cruz. Você sabe que os romanos implementaram uma maneira de sacrifício e de morte que fosse a pior morte. Até hoje não há nenhum tipo de morte que seja pior do que a morte de cruz. De todas as barbáries e tipo de morte, de extermínio, você sabe que na nossa sociedade, até mesmo aquelas culturas que ainda mantêm a pena de morte para criminosos, por conta de direitos humanos, a pena de morte é a mais rápida possível e a que tem menos dor possível. Então, em alguns estados americanos, a pena de morte é através de uma injeção letal. A pessoa toma injeção e ela nem percebe, ela morreu. Em outros países, a pena de morte é através de tiros, mas certamente a pessoa não sente dor nenhuma quando ela é fuzilada por um monte de gente. Não dá tempo nem de pensar, morreu. Mas os romanos, eles sistematizaram uma maneira de morrer que fosse uma maneira de tortura humana. Então fisicamente houvesse o sofrimento, e a cruz era o maior sofrimento que existia. Antes de alguém ser levado à cruz, Jesus, ele tomou 40 chibatadas menos uma. Pastor, o que é 40 chibatadas menos uma? 40 chibatadas menos uma é porque se alguém tomasse 40 chibatadas, seria o limite humano. Alguém que tomasse 40 morria. Então eles usavam 40 menos uma, 39. A maioria dos prisioneiros morriam no momento do açoite. Jesus não morreu. Então Jesus é levado à cruz. E você sabe que na cruz, além da tortura, Jesus foi colocado nele espinhos que eles chamavam de espinhos da Palestina. São espinhos, alguns podem chegar até 15, 20 centímetros, e eles soltam um veneno, e Jesus ficou completamente desfigurado. Os historiadores, eles dizem que era impossível reconhecer a face de Jesus, porque Jesus não foi açoitado só nas costas, Jesus foi açoitado nas pernas, no rosto, no tórax. Jesus foi açoitado, e devido aos açoites de Jesus, os historiadores creem, é por isso que a Bíblia diz no original, sobre as suas feridas nós fomos sarados. Utilizamos as suas feridas, mas o original diz, sobre a sua ferida nós fomos sarados. Sabe que a Bíblia diz que as suas doenças estavam sobre Jesus, que os seus problemas estavam sobre Jesus, que ele veio sofrer e ele não abriria mão. É isso que você precisa de entender essa noite. Deus não abriria mão da sua divindade para fazer qualquer trabalho na terra. Ele não veio para fazer um trabalho meia boca, ele não veio para realizar algo mais ou menos, ele veio para manifestar um trabalho de plenitude, para que agora você possa ser encontrado como filho de Deus.
E nós usamos pelas suas feridas nós somos sarados. É um texto da Bíblia. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e os nossos dores e enfermidades estavam sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Mas está errado, no original não é feridas, no original é pela sua ferida nós somos sarados. Pastor, que diferença faz se eram feridas ou ferida? É porque os historiadores do primeiro século dizem que o que aconteceu no corpo de Jesus desfigurou de uma maneira tal que não podia dizer que eram feridas. Você enxergava uma só ferida no corpo, o corpo dele virou uma só ferida, do rosto à ponta do pé tornou-se uma só ferida, de forma que alguém que olhava para ele podia enxergar os órgãos internos de Jesus. Coloca-se uma coroa em Jesus e nomeia o rei dos judeus. O próprio Deus veio e sofreu esse nível de humilhação. E agora Jesus é levado à cruz. Você sabe que na cruz você morre não somente pela dor e pelos cravos, mas você morre de asfixia pela posição que você é colocado. Então você sabe, se você acha que morrer afogado é muito ruim, morrer numa cruz é muito pior, porque a morte é mais lenta e de asfixia. Chega um momento que você já não consegue mais respirar. E Jesus morre com essa morte. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus, e aí essa morte de cruz, ela não tinha a ver só com uma dor física. Essa morte de cruz colocava esses homens fora da cidade. Jesus morre no Monte Calvário, ele é às portas de Jerusalém. Se colocavam esses homens nus. Eu sei que nos nossos filmes tem uma tanguinha lá, mas Jesus foi colocado completamente nu. E além da humilhação de estar sendo colocado numa cruz, havia a humilhação de estar fisicamente completamente nu. Jesus é colocado completamente nu na cruz. Por quê? Porque aquela morte também tinha o intuito de trazer uma vergonha moral para aquele que estava morrendo. Era a pior morte que existia. Trazia vergonha moral e trazia a dor física. Agora, o próprio Deus se manifesta como homem para fazer uma obra completa. Pastor, o que tem a ver com essa obra completa? Essa obra completa tem a ver com a manifestação de Jesus para trazer completa salvação aos homens. Agora tudo que nós precisamos está em Cristo. Tudo que nós precisamos e necessitamos está em Cristo. Ele não se manifestaria se não fosse para não trazer uma vida de plenitude para você. Agora tudo que você precisa está em Cristo. Alguém já sofreu tudo que você precisaria sofrer. Para quê? Para que para nós ficasse só a parte boa do desfrute da vida, da abundância. A Bíblia diz que tudo estava sobre ele para que você desfrutasse da plenitude agora. E a grandiosidade dessa obra revela uma coisa: o quanto você é amado por Deus. O tamanho dessa obra e o nível dessa obra revela uma coisa: você é muito amado por Deus. E João escreve sobre esse amor, e não há uma revelação que um homem possa ter que seja mais importante do que o entendimento de que se Deus se fez homem, morreu no meu lugar para me salvar, então eu sou amado, e se eu sou amado eu posso desfrutar de uma vida de plenitude. É isso que João quer trazer no evangelho dele. É essa visão de Jesus. E é interessante porque você vai ver que Mateus, que fala sobre Jesus como rei, ele vai trazer a genealogia, ele vai trazer a história, mas João não traz uma genealogia. Ele diz: Jesus não tem uma genealogia humana, Jesus nasceu do próprio céu, ele veio do céu e ele é o próprio Deus. Nessa noite, a revelação e o entendimento que nós temos é de que Jesus consumou uma obra completa. E no Calvário, quando Jesus está na cruz, a Bíblia diz que depois de ele ser crucificado, e no momento que ele já vai morrer, Jesus, ele grita tetelestai. Pastor, o que significa tetelestai? Era uma expressão que quer dizer está consumado. Diga assim: está consumado.
Diga mais alto, diga: está consumado. Pastor, o que significa essa expressão? Na cultura que Jesus estava inserido, quando um prisioneiro, ele era condenado, então vamos supor que alguém foi pego roubando, essa pessoa era condenada, e na condenação dizia: olha, você vai ficar 3 meses ou 3 anos preso. Ao final dos 3 anos, quando essa pessoa tivesse pago a dívida, porque ela ficou 3 anos presa, então chegava o juiz para essa pessoa e dizia: tetelestai. O que quer dizer tetelestai? Está consumado, a sua dívida foi paga, você não tem mais dívida, abre a cela e deixa ele solto. Jesus, quando estava na cruz, uma das suas palavras, e Jesus, ele declara: tetelestai, está consumado. Mas sabe por que está consumado? Ele estava dizendo: o escrito não estava consumado porque ele devia alguma coisa, estava consumado porque nós devíamos alguma coisa. E quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo: agora não há mais dívida nenhuma sua. Ele pagou toda a dívida no Calvário. No Calvário, na cruz, ele realizou todo o sacrifício, e toda a dívida que nós tínhamos para com Deus foi paga através de Jesus na cruz. Agora, a vida de abundância tem a ver com viver na realidade desse amor. Ninguém seria bobo de abrir mão da sua divindade, de se tornar um homem Deus, mas um homem, se não fosse debaixo de tamanho amor, se não fosse por profundo amor. Esse amor que não pode ser escrito em livros, esse amor que não pode ser compreendido em uma pregação, esse amor que só pode ser desfrutado através de uma experiência interior. Se Ele fez toda essa obra, essa noite Ele pode então manifestar toda essa obra aos nossos corações. Se Ele foi poderoso para abrir mão da sua glória, se tornar um homem Deus, se manifestou na terra com identificação e realidade. Ele morre e diz: está consumado. Ele desce às partes mais profundas da terra, e ao terceiro dia, a Bíblia diz que a morte não pôde tragá-lo, a morte não pôde vencê-lo. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, porque a morte não pôde vencê-lo. Esse mesmo Jesus, Ele está vivo. Nós falamos, e a religião fala de um Jesus morto, um Jesus que está numa cruz, mas o nosso Jesus está vivo, porque a morte não pôde vencê-lo. E mais do que isso, além de estar vivo, porque Ele é o próprio Deus. Eu te disse que Jesus era totalmente homem, mas totalmente Deus. Ele era totalmente Deus porque dentro dele havia a morada do Espírito Santo. E sabe o que é interessante? É que ele deixa para nós, os seus seguidores: você é totalmente homem, mas existe um Deus que habita dentro de você. Da mesma forma que Jesus se moveu nessa autoridade de ser completamente homem, mas de ser Deus, essa mesma realidade é desfrutada por nós. Você é totalmente humano, mas dentro de você a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor tornou-se um só espírito com Ele. E sabe o que é interessante? Da mesma maneira que a morte não pôde vencer Jesus, quando você recebe o Espírito Santo dentro do seu coração, um dia você vai morrer humanamente, fisicamente, mas todos quanto o confessar, a morte não poderá vencê-los. Essa é a nossa convicção, é de que um dia nós estaremos eternamente com Ele, porque a morte não poderá nos vencer, a morte não poderá nos tragar, a chave da morte está com Ele, e agora a morte não pode nos vencer. Eu quero nessa noite, em primeiro lugar, te fazer um apelo para o conhecimento mais profundo desse amor. Como não entender, como não conhecer esse amor tão profundo? O maior desperdício de uma existência humana é não conhecer esse amor. O maior desperdício que um homem pode ter na história dele é passar a vida, fazer muitas coisas, mas não descobrir esse amor. Por isso, nessa noite, Ele quer manifestar esse amor a você.
Ele quer revelar esse amor ao seu coração. João, ele teve revelação desse amor, como um Deus tão grande, como um Deus tão poderoso, como um Deus que tinha tudo, pôde abrir mão de tudo por causa de mim. Como alguém que não precisava de nada, como ele pôde abrir mão só para se identificar comigo, só para me amar, só para me salvar? É porque é muito amor dele em relação a você. Você é muito amado de Deus. Pastor, mas eu fiz alguma coisa. E aí a Bíblia diz: olha, aquele que não negou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a você. Então aquele que abriu mão da sua glória, ele não se negou, ele se entregou, morreu essa cruz por você. Acaso ele negaria alguma coisa por amor a você? E aí a Bíblia continua, e a Bíblia diz: quem pode nos separar do amor de Cristo Jesus? A altura ou a profundidade, ou o presente ou o passado, ou o pecado ou o porvir. E aí a Bíblia diz: olha, eu estou certo que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Não interessa como você chegou aqui essa noite, não interessa como é a sua vida, não interessa o que você já fez, não interessa como e o que você tem feito. Sabe o que a Bíblia diz? Nada pode te separar desse amor. Esse amor que encurtou os céus e a terra, esse amor que fez com que ele saísse dos céus e viesse à terra, nada pode te separar